Efésios 4, verso de número 1. Diz assim, olha, quem achou aí, diga amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por ventos de doutrina e pela astúcia e espertezas de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra abençoada, e nós queremos nos submeter a ela e pedir que o Senhor fale com a gente. Espírito Santo nos guie em toda a verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Seguinte, que eu quero conversar com vocês nesse nosso workshop. Eu queria começar falando com você, com base nesse texto que nós lemos, o que é sucesso no trabalho com os jovens, ok? O que é sucesso no ministério? Isso é muito importante da gente pensar, porque terrível coisa é ter sucesso naquilo que Deus não chama de sucesso. Terrível coisa é chegar diante do Senhor e ter gastado a nossa vida numa coisa que Ele não chamava de sucesso. Então a primeira coisa que eu quero pensar é isso. O que é sucesso no ministério? Anota aí. Então nós vamos falar o seguinte, que sucesso... Deixa eu ver se tem uma outra cor que tem. Eu vou usar uma frase, tá? Para a gente ilustrar. Sucesso no ministério não é ter muitos filhos. Ok? Sucesso no ministério não é ter muitos filhos. Sucesso no ministério é formar muitos pais. Ok? O que isso significa? Que o nosso objetivo no ministério não é encher o prédio. Não é sucesso somente encher o prédio. Não é sucesso a gente fazer o evento, fazer o apelo e 200 pessoas entregarem a vida para Jesus. Não é sucesso. Mas Douglas, é isso? Isso é maravilhoso, sim. Mas só isso não é sucesso. Imagina que eu fale para você assim, deixa eu te apresentar um casal. Vem aqui, sobe aqui o casal. Eles tiveram 100 filhos. 93 morreram. Mas eles tiveram 100 filhos. 93 morreram. Eu quero que você aplauda eles.
Não. Agora eu falo assim, não, sobe aqui esse casal. Esse casal teve 4 filhos. Um é um médico, outro é um advogado, outro é um engenheiro e o outro é um pastor. Qual é o casal de sucesso? Então por que a gente celebra, muitas vezes, os trabalhos que estão gerando um monte de filho, mas que nunca ninguém chega à maturidade? Por que nós estamos criando apenas processos que geram filho e não processos que formam pais? Então o que esse texto está dizendo para a gente, que Paulo está dizendo para a gente, que o propósito final do nosso trabalho ministerial, ele fala, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores, evangelistas, com o fim de equipar a igreja para a obra do ministério. E qual é o ministério? É a gente levar a igreja à maturidade. Então, presta atenção, um bom pai não é aquele que tem um bom filho. Um bom pai é aquele que formou um bom pai. Se alguém chega para mim e fala assim, cara, meu filho é maravilhoso, o meu filho me honra, o meu filho cuida de mim, o meu filho, ele não desobedece, o meu filho faz tudo, ele tem 45 anos e mora comigo. Essa pessoa não foi um bom pai. Em condições normais, ok? Ela não foi, ela não teve sucesso no trabalho dela, porque o objetivo não era formar um bom filho. O objetivo era formar um bom pai. Quem está entendendo, gente? Então nós vamos ter que olhar para o que é sucesso no trabalho que a gente está fazendo. Porque tem alguns movimentos que a gente faz que geram filhos. E é claro que para eu formar alguém como pai, ele tem que ter nascido como filho. Mas tem alguns momentos que a gente faz que geram filhos. Mas quais são os movimentos que a gente faz que formam pais? Que levam o grupo que a gente está cuidando à maturidade. Para não ser mais como criança, levado por vento de doutrina por qualquer pessoa que chega falando uma coisa para eles. Meus amados, eu estou cansado de ser babá. Não ouve essa música. Pelo amor de Deus, ele tem que saber identificar que música ele tem que ouvir. Não deixa os jovens verem esse seriado. Pelo amor de Deus, eles têm que ter capacidade de falar, eu não vou ver essa porcaria. Mas a gente está criando estruturas, muitas vezes, que infantilizam. E as pessoas não chegam à maturidade. Quem está entendendo? Por que a gente é tentado a gerar muito filho e a gente acaba não formando muitos pais? A resposta é muito simples. Porque para gerar um filho, você precisa de uma noite de intimidade e prazer. Para formar um pai, você precisa de 20 e poucos anos de discipulado. Então a gente faz o evento, põe o padding de fundo, fala com voz aveludada e chama para o apelo. E numa noite de intimidade e prazer, pessoas vêm. Mas e para formar um pai? E para formar uma discípula madura? É trabalho de discipulado, de discipulado, de discipulado. E vai, e volta. Então, o nosso trabalho é formar pais. E eu quero que você entenda isso hoje. Vou te dar um exemplo. A igreja em Bragança tem mil e poucos membros, tá? 1.000 e poucos membros. É a família de Zascope. E aí, algumas semanas atrás, a gente fez uma campanha para arrecadar para o Rio Grande do Sul. Né? Então eu gravei o vídeo lá, falei, galera, seguinte, nós temos um irmão que está em Igrejinha, foi destruída a cidade, e ele tem um caminhão, ele falou que na quinta-feira ele vem buscar o que a gente conseguir arrecadar. Então até quarta-feira vamos trazer tudo para a igreja, e a gente vai arrecadar, e a gente vai mandar para o Rio Grande do Sul. Então eu fiz o vídeo, soltei, meus amados. Essa galera começou a arrecadar coisa. Arrecadar coisa. Arrecadar coisa. Pra você ter noção, no final, a gente enviou 12 carretas para o Rio Grande do Sul. A gente teve que ficar sem culto no domingo, porque não tinha espaço na igreja de tanto de coisa que tinha. A gente mandou 3 aviões com medicamentos para os lugares. E assim, foi 260 toneladas de alimento, de coisas que foram enviadas. Entendeu? Por que eu estou te contando isso? Porque na mesma semana, vários influencers se juntaram. Oh, obrigado, meu amigo.
Dá pra mim, mano, meu presente aqui, amado. É uma câmera? Então, não vou pegar da sua câmera. Então é o seguinte, vários influencers, então era... Como é que é o nome daquela que tem um monte de coisinha que ela fala de maquiagem, ela tem o rosto todo de Mari Maria. Mari Maria e vários outros se juntaram. E essas influencers têm tudo 10 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores, então eles se juntaram e fizeram umas lives para arrecadar para o Rio Grande do Sul. E foi muito legal eles comemorando no final que eles tinham arrecadado o quê? Acho que eram, tipo assim, 40 toneladas. Então, só para você entender. E isso aqui não é uma competição, ok? Eu só estou explicando. Então, esses influencers com 10 milhões de pessoas arrecadaram 40 toneladas. E aí você pega uma igreja e ela arrecadou 260 toneladas. Por quê? Porque isso aqui são espectadores. Isso aqui são 10 milhões de espectadores. Só que o que a gente está fazendo aqui são discípulos. Só que aí a gente olha e pensa, o que está tendo mais sucesso? Isso aqui que tem 20 milhões ou isso aqui que tem 2 mil? O que eu quero dizer para você é que 2 mil pais mudam mais uma nação do que 20 milhões de filhos. Então, às vezes, a gente está pensando, uau, aquele grupo de jovens está tendo muito sucesso porque está lotado. Não! A pergunta não é se o nosso templo está cheio de gente, mas é se a nossa gente está cheia de Cristo. Se a galera está chegando à maturidade. Se nós estamos levando a galera a se tornar pais. Aí a pergunta é, Douglas, mas o que é pai? Simples, o que é pai, gente? Quem tem? Filho. Como é que eu levo alguém à maturidade? Eu preciso treiná-la para assumir responsabilidade. Para assumir responsabilidade. Eu preciso treiná-la para que agora ela não seja mais uma demanda, agora ela seja um recurso. Ela não seja mais quem dá problema, ela seja quem resolve problema. Porque agora ela é um pai. Ela é uma mãe que assume responsabilidade junto com a gente. Então nós não podemos aceitar que a galera fique com a gente no nosso ministério de jovens a vida inteira, chupim, dependendo da gente. Quem está entendendo, gente? Aleluia. Tem um filme chamado, quem já viu aqui um filme chamado Fuja? Não é o Corra. O Corra é do rapaz negro que está namorando com uma moça branca, que é sinistro também, viu? Top, filme top. O Corra é top. Agora esse é o Fuja. O Fuja é uma menina de cadeira de rodas. Né? Eu posso falar? O filme? Tem problema? Quem não gosta de spoiler, já põe a mão no ouvido aí. O Fuja é o seguinte, é uma menina de cadeira de rodas e tal, e aí ela tem 1 milhão de deficiência lá, ela toma um monte de remédio, e aí no meio do filme ela começa a desconfiar de um remédio que ela toma, e ela vê que está com um rótulo por cima e tal, aí ela vai atrás, resumindo, ela consegue ir lá na farmácia, a mãe dela dava todos os remédios para ela, cuidava o dia inteiro dela e tal. E aí ela vai na farmácia e ela descobre que aquilo ali era um remédio de cavalo, cachorro, sei lá. Era um remédio de outro animal e que se um ser humano toma, paralisa as partes inferiores da pessoa. Ou seja, a mãe dela mantinha ela deficiente. Por quê? Porque era tanta carência que ela precisava ser precisada. Tem muito líder assim. Que não quer levar a galera para a maturidade, porque quando eles forem maduros, não precisa mais deles. E você, na sua carência, fica criando pessoas dependentes. Se você continua na sua carência, não entre na liderança ainda. Precisa resolver isso primeiro, para depois liderar. Porque o que é liderar? É trabalhar para se tornar inútil. Sucesso na liderança é se tornar inútil, gente. Quando não precisam mais da gente, é que a gente teve sucesso na liderança. Jesus precisou de 3 anos para morrer. Quanto tempo você precisa para morrer? E é claro que você não vai morrer, talvez. Né? Mas quanto tempo você precisa para Deus te enviar para a próxima coisa? O Isaías pôde ir lá para Fortaleza, para fazer a escola. Por quê? Porque alguém ficou aqui. E imagina se cada vez Deus nos chama para a próxima coisa, como foi falado aqui, morre o que você estava fazendo. Então nós precisamos levar a galera à maturidade. Então sucesso no ministério é isso. É formar pais. Beleza. Então, eu gosto de fórmula, né?
Paulo ensina para a gente aqui qual é a fórmula da maturidade. Tá? Então isso aqui é maturidade. Como que a gente vai levar esse grupo de jovens à maturidade? Então nosso trabalho é a somatória de duas coisas também. É D mais U. Ok? Então maturidade é o resultado dessas duas coisas aqui. D mais U. D, o que é? Ele diz o seguinte, ó, verso de número 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aí mais para baixo, aqui ó, verso 7. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 11. E ele designou uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e tal. O que é D, gente? Escreve assim, ó, diferenciação. O nosso trabalho como líderes de jovens adultos não é fazer evento. Amém? Nós não somos promoters. O nosso trabalho como líderes de jovens é ajudar essa galera a descobrir quem elas são em Cristo Jesus. Que é o trabalho de um pai. Sabe qual é o trabalho de um pai? Apresentar a criança para a criança. O trabalho de um pai é descobrir quem aquele serzinho é em Deus e apresentar ele para ele. Deixa eu te falar quem você é. Esse é o nosso trabalho como líderes. Nós precisamos ajudar as pessoas a descobrirem quem elas são. Olha o que Paulo está escrevendo. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Aí depois ele diz, cada um de vocês recebeu uma graça. E graça ali é metron, é uma facilidade para. A gente até usa esse termo, né? Agora não mais, mas antes a gente usava muito esse termo. Fulano tem uma graça para cozinhar. Ciclano tem uma graça para jogar bola. Fulano tem uma graça para pintar. O que era? Ele tem um dom, ele tem uma facilidade, ele tem algo que ele nasceu com aquilo, uma aptidão para. Ele está dizendo, cada um de vocês nasceu com uma graça repartida por Cristo. Tem uns que nasceram com um monte, tem gente que nasceu com menos. Ele dá a parábola dos talentos, ele diz, eu dei 10 para um, 5 para um, 1 para o outro. E a gente deixa eu até abrir um parênteses aqui. A gente acha que o mais abençoado é quem tem 10, sim ou não? Sim ou não? Você segue um monte de gente no Instagram que tem 10. Deixa eu te falar, é ao contrário. Quem tem 10 está lascado. Porque ele vai prestar conta e tem que multiplicar tudo. Então você imagina, o cara que sabe cozinhar, pintar, cantar, pregar, é bom líder, bonito. Meu amigo, o Senhor vai aparecer e falar, e aí, cadê o que você fez com os talentos que eu te dei? Melhor é nascer com uma coisa só, como eu, só bonito. Por que dá risada, gente? Entendi. Está entendendo? Então ele vai te dar a medida que ele achou que tem que te dar, e glória a Deus, a sua soberania ele nos deu. Mas a questão é que ninguém recebeu 0. Então nosso papel como liderança é identificar. Logicamente que primeiro você precisa saber você. Você tem clareza de quem você é. Então, por exemplo, ele fala de 5 ministérios. Ele falou, eu dei uns para apóstolos. E é muito claro, o apostólico tem a ver com envio, tem a ver com visão, tem a ver com você perceber as coisas, preparar sistemas para enviar e tal. Então, vocês convivem com um apóstolo, o pastor Eibe é um apóstolo. Agora, ele falou assim, agora eu dei uns para mestres. Galera que ama estudar, ama preparar, ama teologia, ama livros, e ele é gamado nesse negócio. E aí ele falou, eu dei uns para pastores, galera que ama cuidar, ama estar ali, visitar e aconselhar e tal, ele ama fazer isso. E outros para profetas, né, que aí é pessoal doido e tal. Pessoas que amam alinhamento, amam essa questão de perceber, de sentir, de ouvir a voz de Deus, de comunicar o que Deus está falando. Então, profetas.
evangelistas, que tem uma facilidade de conexão, parece que 10 minutos você é o melhor amigo dele, e ele está ali já compartilhando com você, e se ele não vira evangelista na igreja, ele vira vendedor. Cuidado, de rinodê. Então assim, o que ele estava dizendo? O que Paulo estava dizendo? Ei, ele distribuiu os ministérios, ele distribuiu os dons aos homens. Então, nosso papel, primeiro, lógico, é ter clareza de quem nós somos. E isso é uma questão importante, porque tem muito líder entrando em burnout porque está no lugar errado. Porque é um mestre e a gente está fazendo fazer 10 visitas por dia. Ou é um pastor e a gente está fazendo estudar 7 horas por dia. E aí a pessoa está deslocada, porque não sei o que aconteceu na igreja evangélica, que todo mundo é pastor, né? A gente usa a palavra pastor para todo mundo. E eu não estou sugerindo de mudar, mas a gente tem que ter clareza. Apesar de me chamarem de pastor, por exemplo, hoje aqui, eu não estou fazendo o papel de um pastor. Estou fazendo o papel aqui de mestre. Estou dando uma aula hoje aqui. Então, eu estou fazendo o papel de mestre hoje aqui. Então, por favor, me chamem de mestre Douglas. Estou brincando. Sem títulos. Então, é clareza de quem você é em Deus para que você possa cumprir com muito zelo. Vivam de maneira digna do que você recebeu do Senhor. Mas o nosso papel é ajudar a identificar nas pessoas. É ajudar a identificar nelas quem elas são em Cristo, quem elas são em Deus, para que a gente possa ser suporte para elas crescerem. Para eu poder dar o livro certo. Não é o livro que eu estou lendo. Quem está entendendo? É o livro que ela precisa para o que ela é em Cristo. Não é ir no curso que eu estou fazendo, é ir no curso que Deus quer que ela faça. E isso requer muita humildade. Por quê? Porque eu não vou formar ela à minha imagem, eu vou formar ela à imagem de Deus. Quem está entendendo aqui, gente? Porque muita gente olha e fala, não, está errado. Por quê? Porque não é o que eu faria. E quem disse que é para ela fazer o que você faria? A gente é um corpo. Cada um tem uma função, cada um tem o seu estilo. Então nós vamos ter que desejar fazer essa pessoa se tornar tudo o que ela é em Deus. Então, nosso papel como líder não é fazer evento. Mas é verdadeiramente olhar para essas pessoas, identificar aquela sequência. Identificar, treinar para enviar, para ela viver o que ela tem que viver. Amém? Amém? E nós precisamos dessa multiforme sabedoria de Deus. Nós precisamos disso, dessas diferentes vocações andando junto ali. Isso se tornou uma coisa muito importante para nós lá no Desascope. De a gente ter clareza de quem são essas pessoas, para que elas possam crescer no dom delas, para que elas possam se desenvolver no dom delas. E isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de pensar, por exemplo, que a Bíblia diz que o que o Senhor está fazendo é restaurando todas as coisas. Nosso papel é restaurar todas as coisas. E restauração é diferente de reforma. Reforma, a gente aumenta, a gente melhora. Restauração é fazer voltar para o original. Então, por exemplo, se alguém vai restaurar um quadro, ele não melhora o quadro. Ele faz voltar para o original o quadro. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: qual era a profissão do homem original, do ser humano? Qual era a função original do homem? Quem chutaria aí? Qual a profissão do homem? Original. Então, quando eu falo de original, é Gênesis 1 e 2, ok? Alguém falou aí, jardineiro. O homem foi criado para ser um jardineiro, ó. Que lindo. Agora, quando o homem peca e é expulso do jardim, ele passa a ser o quê? Diga comigo, agricultor. Então ele era um jardineiro no original e por causa do pecado ele passa a ser um agricultor. Qual é a diferença? Os dois plantam, os dois regam, os dois cuidam, os dois colhem. Qual é a diferença dos dois? A diferença é o porquê eu estou fazendo cada coisa. A diferença é o resultado que eu espero em cada situação. O agricultor, ele planta por lucro. O agricultor não ama trigo.
O agricultor não ama milho. Ele planta porque ele quer lucro da sua plantação. O jardineiro tem outro pagamento. O pagamento do jardineiro é o prazer de ver crescer. Ele planta para contemplar. Um jardineiro na sua casa, no seu jardim, não planta uma rosa porque ele está pensando em vender aquela rosa. Ele planta uma rosa para ele contemplar a beleza de uma rosa crescendo em seu jardim. Jesus está chamando líderes jardineiros, que não estão fazendo networking, não estão tentando achar os melhores para a sua equipe, não. Eles têm um pagamento: ver as pessoas ao seu redor se tornarem tudo que elas são em Deus. Quem está entendendo? Então, e é isso, gente. De novo, eu volto no exemplo. É pai. Uma vez eu parei para pensar, falei, meu Deus do céu, eu só dou dinheiro para esses dois, para Davi e para Luísa. Eu só gasto. Gasto. O que eles me pagam? Qual que é o lucro de ter filho, gente? Sabe qual é o lucro de um pai? Eles existirem. A gente paga caro para poder contemplá-los e vê-los crescer. E nós vamos estar lá babando na formatura do pré, e babando na formatura do fundamental, e babando na formatura do ensino médio, e babando na formatura da faculdade. O nosso pagamento é deixar a gente ver eles se tornarem tudo o que eles são em Deus. Nós precisamos de líderes pais. Chega de líder chefe. Chega de líder manipulador, chega de líder dando ordens e querendo mandar na vida dos outros. Nós precisamos de líderes pais, líderes mães, que têm um interesse: ver o outro crescer. Identificar quem que é essa galera que está com você. Deixa eu te dizer uma coisa, para de ficar cobiçando a equipe dos outros. Para de ficar, se eu tivesse o menino do louvor lá do Difflin, se eu tivesse a moça não sei o que lá, se eu tivesse na minha equipe. Não, olha para o que Deus te deu e cultiva o que Deus te deu. Quem está entendendo? Amém? Deus te deu. No final do ministério de Jesus, ele diz assim, Pai, aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Mas caiu uma ficha para mim naquele dia. Jesus não escolheu os discípulos. Eita! Jesus não escolheu os discípulos. Ele ficou um tempo orando para saber quem o Pai tinha dado para ele só descer e pegar quem o Pai tinha dado para ele. E provavelmente ele falou, quando Pedro já deu as primeiras ali, ele falou, sério, Pai? É isso mesmo? Aí o pai dá um cobrador de impostos, um ex-cobrador de impostos e um zelote que quer matar o cara. Sério, pai? Eles vão ter que dormir junto. Tem uma galera que Deus vai te dar. Posso dizer uma coisa? Não queira pastorear quem Deus não te deu. Não queira. Agora, nós vamos ter que um dia chegar diante do Senhor e poder dizer, Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Está aqui multiplicado para o Senhor. Gente, Jesus tinha que virar o mundo de ponta cabeça. E ele tinha uma mega church na mão o tempo inteiro. Por que ele não focou nisso? Porque o objetivo não era ter muitos filhos. O objetivo era formar muitos pais. Ele sabia que se ele formasse 12 pais, ia ser mais poderoso do que ele ter 5.000 filhos. Nós estamos aqui, porque Jesus focou em levar aqueles homens à maturidade. Quem está entendendo? Beleza, primeiro, diferenciação. Nós precisamos ajudar essas pessoas a saberem quem elas são em Deus e se desenvolverem. Segundo, só diferenciação não adianta. Nós precisamos de... Qual é o segundo tema que ele vai falar? Olha só que interessante. Ele fala, rogo-lhes, como prisioneiro no Senhor, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Verso 2. Sejam completamente humildes e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Então, o segundo é maturidade. É a somatória de diferenciação e unidade. Maturidade é eu revelar para alguém que ela é única. Só que ela não é a única. É revelar para a galera, você é único. Você só não é o único.
Nós precisamos de diferenciação e unidade. E aqui que mora o problema. Nós queremos que as pessoas tenham clareza de quem elas são, funcionem em quem elas são, mas andem em comunhão profunda com os outros que são diferentes do que elas são. Eita, Jeová. Porque qual é o nosso ímpeto? Quando eu começo a descobrir quem eu sou e a crescer em quem eu sou, eu querer andar somente com aquele que é igual a mim. Só que ele está nos chamando à unidade verdadeira. E unidade não é uniformidade. Unidade é a junção dos diferentes, vivendo juntos no mesmo propósito. Por isso que Paulo vai usar com frequência o exemplo de um corpo. Porque corpo é a unidade de vários membros fazendo a mesma coisa. Ok? Então, unidade de vários membros cumprindo o mesmo propósito. Então, por exemplo, vou beber água. Então, para eu beber, não sei se já parou para pensar quão complexo é beber água, né? O cabeça teve que falar para a mão, fecha. Aí a mão fechou, mas tem o tanto certo, se fechar muito, né? Cai a água aqui. E aí, o braço tem que trazer, mas na velocidade certa, então cai na minha cara aqui a água. Aí o cabeça fala para a boca, abre. Aí a boca abre. Engole. Quando engoliu, a gente já nem sabe. Mas agora aqui, a galera está trabalhando que nem doido aqui para separar as coisas, mandar para a célula e não sei o quê, que não presta, vira xixi e tal. Doideira aqui acontecendo. O corpo inteiro trabalhando em um simples beber água. Só que o que está acontecendo hoje? Nós estamos aqui, o cabeça, nós chega um para o outro e fala assim, e aí, o que Deus está falando com você aí? O que o cabeça está falando com você? Pô, cara, o cabeça falou para eu fechar. Aí você que é boca fala, que estranho. A cabeça mandou eu abrir. Você não está ouvindo Deus. Você não é de Deus. Porque o cabeça que eu conheço, aleluia, ele manda fechar. Não. Eu estava num monte. Ele mandou eu abrir. E nós estamos nessa briga. E aí a gente fala assim, então eu não quero mais você, eu só vou abrir a denominação dos que fecham. E aí o outro abre, abrindo church, e nós fica. Gente, pensa comigo. Nós temos denominações dos 5 ministérios. Nós temos denominação de evangelista. Que, cara, os caras ganham gente para Jesus muito. Nós temos denominação de mestres. Que você vai lá, a pregação é um curso de teologia. Nós temos denominações proféticas. Nós temos denominações pastorais. Só que o que ele está dizendo, eu quero todos eles sentados na mesma mesa. Em unidade. O que isso aconteceria? Se com humildade a gente sentasse na mesa e a gente submetesse um ao outro. Dizendo, eu sei quem eu sou em Cristo, mas eu sei o que eu não sou em Cristo, eu preciso de você. E se um mestre, se um mestre tivesse a coragem de sentar à mesa com um profeta e falar, o que você está ouvindo de Deus que eu estudo? Eu sei que eu tenho um dom de estudar, mas eu queria que você me falasse qual é o tópico que você está ouvindo dos céus e eu vou estudar o que o Senhor está falando com você. E se o evangelista tivesse a coragem de dizer para o pastor, eu não tenho como concluir a tarefa se você não se juntar a mim. E a gente começasse a andar junto e vivendo unidade. Um dia eu perguntei para o pastor Paulo é um mentor para a gente, pastor Paulo Borges, eu falando com ele, eu falei, cara, por que é tão difícil unidade, né? E aí ele falou, para mim o texto que me revela unidade é o texto do profeta falando com o vale de ossos secos. Porque você tem lá um monte de osso, e o que é muitas igrejas, né? É um monte de membro separado, todo mundo seco, né? Porque membro separado está seco. E aí ele fala, profetiza. E a Bíblia diz, olha que interessante, que o osso do osso começou a se juntar. E qual é o osso do osso? Então, por exemplo, esse osso aqui, é osso desse. Só que eles são diferentes. Esse osso aqui tem um igual, que é esse. Olha a distância que eles estão. Ele está junto com quem? Com um diferente. E aí foi juntando os diferentes. Aí a Bíblia diz que começou a crescer nervo e tendão. E aí ele disse assim para mim, toda unidade verdadeira
é tensa e nervosa. Se não for tensa, não tem força. Se não for nervosa, não tem sensibilidade. Então nós vamos ter que viver tensão e nervosismo. Só qual é o problema? O primeiro momento da tensão, a gente quer se separar. Ah, não dá para andar com esses caras aí não. Para eles é só ouvir Deus. Ah, não dá para andar com esses caras aí não. Para eles é tudo Spurgeon e Calvino. Ah, não dá para andar com esses caras porque para eles é tudo... Não, nós vamos ter que deixar a tensão rolar. Porque é na tensão que a gente tem força. Aqui, ó, tensionado, meu irmão. Para você levantar o peso que Deus está propondo para a gente, é tensão. Para a gente se manter junto. Só que a gente vai ter que ter humildade para andar um com o outro. Você precisa formar um grupo maduro. Como? Ele sabendo quem ele é em Deus, mas sabendo quem ele não é em Deus. E que ele depende do outro. Gente, Deus nos fez pobre e rico. Todo mundo aqui nessa sala é rico naquilo que Deus te deu e pobre naquilo que Deus deliberadamente não te deu. Para quê? Para a gente se encontrar na mesa. Porque eu preciso de você e você precisa do que eu carrego. E a gente precisa andar junto, em unidade. Olha só, tem um gráfico que é possível fazer, que é assim, ó. É um gráfico de unidade e diferenciação. Então, a gente faz assim, ó, nos quadrantes aqui. Ó. Se você tem uma igreja com baixa unidade, ok? Baixa unidade e baixa diferenciação, o que a gente tem? Consumidor. Ou seja, ninguém está andando em comunhão verdadeira e ninguém sabe quem é. Então a galera vem para assistir o culto, às vezes dizima, às vezes não. Né? Dá notinha pro culto, é culto bom hoje, hein? Nossa, parabéns, culto legal. Né? Como se a gente estivesse cultuando ela, né? É um consumidor. Sim ou não? Quem já viu isso? Ok. Agora, a gente pode então começar a trabalhar em questão da diferenciação. Começar a pregar, você precisa descobrir quem você é em Deus, você precisa se desenvolver, você precisa buscar, você precisa fazer um curso, você precisa ler livros e tal. E a galera começa a crescer em quem ela é em Deus. Mas se eu não ensinar a unidade verdadeira, o que eu vou ter? Competição. Aí começa a briga. Ministério infantil e o Ministério do Louvor brigando com o Ministério da Dança, que briga com o Ministério do sei o quê, que briga com o fulano, que briga com aquele que só quer isso, e com o líder brigando com o sei o quê. Por quê? Porque você tem competição, porque você teve diferenciação e não tem unidade. Se eu começo a ensinar sobre unidade, comunhão, a visão, nós ouvimos e tal, e unidade, vamos andar junto, só que eu não falo sobre quem a pessoa é em Deus, eu tenho alta unidade e baixa diferenciação, o que eu tenho? Clones. Todo mundo pensa que tem que ser igual ao líder. Tem igreja que as pessoas falam até igual. Todo mundo fala igual. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de gerar unidade e ali eles estão todo mundo junto, mas eu não falo quem a pessoa é em Cristo. E aí você vai ver a pregação, os caras até o tom de voz é igual. Amém? Falei nada. Falei amém. Agora, e se eu tiver uma alta unidade? E se eu tiver uma alta diferenciação? Se as pessoas souberem quem são, mas tiverem a humildade de andar umas com as outras em aliança, o que a gente vai ter? Cooperadores. O que nós vamos ter? Discípulos. O que nós vamos ter? Um corpo. Funcionando. E tocando uma cidade. Então esse é o nosso grande desafio como líderes. E eu quero desafiar você a repensar as estruturas, a repensar, por exemplo, vou dar um testemunho, não é para você fazer isso, ok? Vou dar um testemunho nosso. A gente fez uma reunião na liderança e falou assim, ó, acabou, ok? Está proibido fazer evento. Proibido. Então na igreja local está proibido fazer evento. Aí, só um tempo a gente deu uma aliviada.
Falou, nós vamos fazer evento só para duas coisas. Ou se for evangelismo, ou se for celebração. Aniversário da igreja, beleza, faz lá um evento. Ou se a gente for evangelizar, então o negócio dos empresários, tal, beleza. A gente vai alcançar um público. Não pode fazer evento com o intuito de discipular, porque é falso, não discipula ninguém. Ah, não, os pais não estão funcionando direito, Douglas. Vamos fazer o culto dos pais. Não ensina ninguém culto dos pais. É o que o pastor Eibe sempre nos ensinou. Abre um monte de garrafa aqui e fica com a mangueira. Cai uma gota em cada um. O que a gente precisa? Discipulado. Só que para discipular, os trabalhadores vão ter que se levantar. Porque um só consegue discipular bem 4, 5. Nós vamos ter que pôr todo mundo para trabalhar. Nós vamos ter que incomodar. Então está proibido fazer evento. E a gente parou, não tem mais evento. Então como é que a gente vai resolver as coisas? No discipulado. Nós vamos ter que agora repensar as estruturas para como a gente faz a galera começar a entender de paternidade para chegar até todo mundo o assunto da paternidade na relação. Então eu não vim aqui para dar uma fórmula para você. Eu só vim aqui para incomodar você. Não está funcionando do jeito que a gente está fazendo. Não está gerando maturidade. Está gerando um monte de espectador. Gente, eu estou cansado. Esse negócio já tem que alugar prédio. Tem que alugar prédio para mais gente. Tem que alugar prédio para mais gente. Para quê? Para ficar entretendo uma cidade. Sim ou não, gente? Nós estamos entretendo cidades. Nós temos que ficar preocupados com a experiência do culto. Não, temos que estar preocupados em formar discípulos de Jesus, de verdade. Para evangelizar, sim, experiência do culto, e a gente vai evangelizar e ganhar cidade para Jesus. Mas ganhou, meu amado, acabou a mamata. Vem assumir responsabilidade com a gente. Então a gente precisa incomodar. Eu vi uma vez o Francis Chan contando que ele ainda liderava aquela mega church que ele liderava, né? E aí ele estava lá e ele foi em uma conferência de uma igreja gigantesca dos Estados Unidos e o pastor, era uma conferência de liderança, e o pastor falando para eles, deixa eu contar para vocês como é que foi o nosso culto eu acho que era Páscoa. Ou Natal, não lembro. Mas como é que foi? Eles faziam um evento evangelístico, acho que é Natal, evangelístico e tal. Aí o pastor começou a apresentar e falou, o budget foi tanto, gastamos tanto, nós tivemos aqui 350 voluntários trabalhando. Eles tinham, na época, alugado um camelo para entrar na igreja. Para o teatro. E aí eles falaram, e nessa noite, 500 pessoas aceitaram Jesus e tal, e eles dando relatório, e todo mundo, E o Francis falando assim, sinceramente, falou, cara, eu fiquei impressionado, achei maravilhoso e tal. Ele falou, mas aí no final eu fui falar com o pastor, porque eu tive uma ideia. Aí eu falei para o pastor, tive uma ideia. E se no Natal, ao invés de a gente fazer o culto, a gente falasse para todo mundo fazer uma ceia em casa e chamar os vizinhos, e aí todo mundo compartilhava o evangelho com os vizinhos e fazia um apelo. Será que a gente não ia ganhar mais gente para Jesus e sem gastar nenhum real? Aí o pastor, claro, isso ia ser muito mais efetivo. Ele falou, então por que a gente não faz? Ele falou, porque eles não estão dispostos a fazer, né? Aí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eles não estão dispostos a viver o que a Bíblia manda, então eu crio uma estrutura para ele não viver o que a Bíblia manda e sentir que está fazendo alguma coisa? Aí ele vem aqui, se veste de árvore e acha que está cumprindo o ministério. Quando a Bíblia falou, vai e faz discípulos de todas as nações. Aí ele vem aqui e dá uma oferta para a gente alugar o camelo e ele acha que ele está fazendo alguma coisa. Porque eu estou criando a estrutura para ele se sentir assim. Eu estou criando um parquinho de diversões para a galera se manter criança pelo resto da vida. Nós precisamos incomodar, gente. Nós precisamos incomodar. Nós precisamos jogar do ninho e falar, voa, ou se espatifa lá embaixo. Quem está entendendo, gente? Sucesso é levar o grupo que Deus te deu à maturidade. Não é lotar a igreja. Não é lotar prédio. Sucesso é pessoas cheias do Espírito Santo cumprindo a obra do ministério. Amém? Eu termino com o seguinte. Tem um conceito no marketing chamado... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Imagina que o quadrado todo é o mar. Então tem um conceito no marketing que diz que o mar tem o mar... Perdão,
eu vou usar o termo exato, né? Para os caras do marketing não ficaram bravos comigo. Chama Oceano Azul. Oceano Azul. Ok? O que é isso? Está em azul? Não, está em preto. Eita, nós. E aí tem um conceito, então, que é o Oceano Vermelho. O que é o Oceano Vermelho? O Oceano Vermelho é onde os tubarões estão. Então os tubarões ficam numa partezinha do oceano. E ali, meu amigo, é uma guerra para quem vai comer. Porque é vermelho, por causa como se fosse sangue, né? O peixe não tem sangue, mas beleza. Mas é como se fosse uma briga ali. Então aquele pedaço do oceano é uma briga para pescar. Porque tá todos os tubarões ali. Só que se você for um pouquinho para o lado, é o quê? É o Oceano Azul. É uma área inexplorada. Então é um conceito do marketing. Por exemplo, em Bragança. Em Bragança, eu não sei o que acontece em Bragança, ok? Tem umas 200 óticas em Bragança. Eu falei, meu Deus, é a cidade mais míope que nós temos no Brasil. Toda esquina tem uma ótica. É uma coisa impressionante. Aí o que você pensa? Já sei, vou abrir um negócio. O quê? Uma ótica. Não, então você está entrando num oceano vermelho, porque já tem uma briga por cliente ali. Só que de repente tem um negócio que ninguém fez na cidade. É inexplorado. E aí você tem o Oceano Azul. Então esse é o conceito no marketing. Por que eu estou falando isso para você? É porque é o que nós estamos vivendo hoje como igreja. Tem um grupo de pessoas na cidade, tem um grupo de jovens na cidade, que eles são filhos de crente, ou eles vêm de uma tradição católica bem praticante, que eles simpatizam com a igreja. Então você convida ele, vamos no culto? Ele, vamos, que legal. E ele vai lá no culto, ou ele te pede para ir no culto. Ele fala, cara, você não é da igreja? Eu queria ir um dia lá. Ele te pede. As igrejas estão brigando por esse pessoal. É um oceano vermelho. E aí fica nisso. Descobri que lá tem uma banda muito legal. Aí a gente muda para lá. Não, agora descobrimos que lá tem uma pregação muito bacana. Aí todo mundo muda para lá. Não, agora descobrimos que o ministério infantil dessa aqui é melhor. E todo mundo muda para lá. E a gente fica todo mundo brigando pelos mesmos membros. E aquilo que a gente chama de avivamento, na verdade é gente mudando de igreja para uma outra. Quem está entendendo, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Só que tem um grupo de pessoas na cidade, que é esse Oceano Azul, que nunca vai pisar numa igreja. Ela não tem interesse, ela não conhece, ela não tem nenhuma tradição familiar, e ela não vai numa igreja. Você convida, ela não tem interesse nenhum, e ela não vai te pedir para ir na igreja, e ela está lá vivendo a vida dela. São vários grupos. E você conhece alguns deles, que não tem tradição nenhuma e estão lá. E ninguém está alcançando essa galera. Por quê? Porque no Oceano Vermelho, a gente aprendeu a fazer evangelismo por atração. Então, no Oceano Vermelho, eu preciso fazer uma estrutura atrativa para que as pessoas venham. Então a gente fica na briga de quem tem a estrutura mais atrativa para que os pecadores venham. Só que a Bíblia nunca mandou aos pecadores, vão e achem uma igreja legal. A Bíblia disse, a igreja, vão e façam discípulos de todas as nações. Então nós deveríamos não estar criando somente uma estrutura, e eu não estou falando contra, porque isso aqui ganhou muita gente para Jesus, mas a gente não pode ficar só na estrutura atrativa que tragam pessoas. Nós precisamos agora ir e alcançar essas pessoas que nunca pisariam aqui. Como? Porque essas pessoas não estão interessadas em estruturas atrativas. Para ela, ter LED ou não ter LED, o som, a qualidade da banda, qualquer casamento que ela vai, a banda está tocando melhor. Qualquer shopping que ela vai, a estrutura é melhor. Ela não está nem aí para a nossa estrutura. Agora ela quer o quê? Não estruturas atrativas. Mas para alcançar essas pessoas, nós vamos ter que discipular pessoas atrativas. Então a gente não faz uma estrutura atrativa que venha, a gente treina pessoas atrativas que vão. E os seus jovens estão espalhados por toda a cidade durante a semana.
eles podem levar o evangelho para todos esses lugares. Eles estão lá com os skatistas, eles estão lá com os punk, eles estão lá com os Gen Z, e eles estão lá com as mulheres do tricô, e eles estão lá com todo... E aí, não, a mulher do tricô não, né? Seus jovens não estão com a mulher do tricô. Alguém da igreja está. Eles estão lá. Eles estão nas empresas, eles estão nas faculdades, eles estão nas escolas, mas o que a gente precisa? Identificar quem eles são, os dons deles, treiná-los, curá-los, para enviá-los para esse lugar, para que eles levem a igreja para esse lugar, para que eles levem o evangelho para esse lugar. E é claro que um dia depois eles virão, eles estarão aqui, eles serão parte do corpo, mas alguém precisa ir. Mas de novo, não dá mais para a gente ser promoter. Não dá mais para as nossas reuniões ser sobre quem vai vir no próximo congresso. Que é a data da próxima conferência, como é que a gente junta dinheiro para a próxima conferência, e como é que a gente vai alugar o lugar para a próxima conferência, e qual é a banda que a gente traz para a próxima conferência, vamos fazer gelinho para vender para a próxima conferência. Não, gente, chega! Nós precisamos cuidar dessa galera. Nós precisamos andar com essa galera. Nós precisamos compartilhar o evangelho de verdade com essa galera e trazê-las para a missão junto com a gente. Nós precisamos incomodar. Amém?